Olá, segundo ano, tudo bem? Na aula de hoje vamos continuar analisando a crise do antigo regime. Nas últimas aulas vocês analisaram como a burguesia, desde o período da Revolução Francesa, ela começou a lutar contra o antigo regime. A Revolução Francesa terminou com desdobramentos diversos, como vocês analisaram, até mesmo a ideia de unificação dos Estados nacionais, a volta dos reis absolutistas ao poder, representou um golpe, ainda que de leve, nos anseios burgueses de liberdade, de igualdade, de fraternidade, não é mesmo? Vocês analisaram a partir do Congresso de Viena como os reis tentaram contra-atacar os ideais do liberalismo, por exemplo, a ponto de, na maioria das vezes, em diferentes regiões, como a própria França, a própria Alemanha, a própria Itália, eles voltaram ao poder. No entanto, o antigo regime enfrentou uma série de ondas revolucionárias que levou, basicamente, que está levando, por assim dizer, à sua queda. Não adiantou muita coisa eles se reerguerem, porque vocês analisaram uma atividade que deveria ser feita sobre um mapa conceitual, 3 ondas revolucionárias que sacudiram a Europa e que balançaram o já deficiente antigo regime. Tanto na América Espanhola como na América Portuguesa, as colônias começam a se rebelar. Vocês analisaram o que aconteceu no caso americano, na independência das 13 colônias. A Inglaterra perdeu uma das suas principais colônias. Na Espanha vai acontecer a mesma coisa, principalmente com o avanço dos libertadores da América. Estão lembrados deles? Simão Bolívar e San Martín, por exemplo. Eles, com a ajuda de outros elementos, de outros personagens da sociedade colonial hispano-americana, conseguem se livrar, conseguem a liberdade da Espanha. Agora, a partir dessas aulas, vamos falar do Brasil. Até então não tínhamos falado do Brasil nas nossas aulas de história. Agora chegou a vez de estudar como o antigo regime começa a entrar em crise aqui na América Portuguesa. Vamos analisar as primeiras revoltas, depois o processo de independência do Brasil, a ida tanto de Dom João, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a ida de Dom João e posteriormente a ida de Dom Pedro I para Portugal. E já no final do Império vamos analisar o reinado de Dom Pedro II. Essa aula tem como principal característica para vocês entenderem o processo que vai culminar na libertação, tá? Na independência do Brasil em relação a Portugal. Então é uma aula que vai falar da nossa história, do nosso povo, do nosso país. Eu estou aqui na unidade 19, na página 2 do módulo de vocês. Vamos relembrar o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil durante os séculos 17 e o século 18. Então a aula de hoje é essa: a crise do antigo sistema colonial, a América Portuguesa nos séculos 17 e século 18. Bora estudar? Peguem aí o material de vocês, lápis, caneta, borracha. Então é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Quais foram esses movimentos? O que queriam esses revoltosos? Como eles conseguiram ameaçar, balançar o antigo regime português aqui na colônia portuguesa? Então é isso que a gente vai analisar. A gente vai pontuar as principais revoltas que ocorreram no finalzinho do século XVII até chegar no processo de independência do Brasil, tá bom? Observe aqui, a primeira revolta que aparece é a revolta de Beckman. Vamos analisar em detalhes como foi essa revolta? 1684. No início da década de 1860, a região do Maranhão passou por uma crise. A elite maranhense, a elite local, tinha dificuldades para comprar produtos industrializados enviados por Portugal. E tinham dificuldade também de comprar mão de obra, ou seja, escravos, para escoar a produção agrícola da região maranhense. Em 1862, a coroa portuguesa criou a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que tinha como objetivo fornecer mercadorias portuguesas na região e comprar a produção agrícola maranhense. Então ela tinha uma dupla intenção, tinha um duplo objetivo.
A companhia, ela detinha o monopólio da venda de escravos africanos e de artigos de consumo necessários ao Pará e ao Maranhão, aumentando assim o preço desses produtos. A escassez de mão de obra levou os colonos maranhenses a lançar mão do trabalho indígena, tá? a capturar indígenas para ter essa mão de obra, para poder substituir a mão de obra africana. Eles passaram a capturar indígenas para o trabalho pesado, o que provocou, obviamente, protestos violentos, dos jesuítas, que tinham como principal objetivo ali defender os povos indígenas, defender os indígenas. Amparados pela lei de 10 de abril de 1680, os jesuítas passaram a cobrar das autoridades portuguesas que combatesse, que não apoiasse essa prática dos colonos maranhenses de capturar indígenas, porque a lei de 1680, proibia o cativeiro dos indígenas e tutelava os índios à companhia dos jesuítas, com o objetivo dos jesuítas catequizar, evangelizar essas almas. Então os jesuítas começaram a ter embates com os colonos, porque os jesuítas não apoiavam a ideia de reescravizar os indígenas, tá? Porque os indígenas deveriam ser convertidos, na visão desses jesuítas, à fé cristã. Um senhor de engenho chamado Thomas Beckman, ele, prejudicado pelo fato de utilizar indígenas em suas terras, resolveu reunir outros senhores de engenho, também atingidos pelo monopólio português, e ele, o Beckman, e aí a gente já nota que essa manifestação, que essa revolta, ela é totalmente comandada por uma elite do período. Não é uma revolta de aspirações populares, como a gente vai ver, por exemplo, na Conjuração Baiana, tá? Então essas revoltas que acontecem no Maranhão, ela é controlada, ela explode, mas a partir de um grupo, de uma classe específica. Então ele e outros senhores de engenho que assumiram a liderança do movimento, o que é que vai fazer? Vai começar então a atacar o governo central português do Maranhão, expulsando o governador Francisco de Sá Menezes, expulsando também os jesuítas que eram contrários à reescravização dos indígenas e extinguindo a Companhia de Comércio Maranhense, que era responsável pelo monopólio, em nome de Portugal, o monopólio dos escravos africanos e dos produtos agrícolas da região. Thomas Beckman, então, ele parte para Lisboa a fim de explicar, olha só, a audácia do cara. Ele sai do Maranhão e vai a Lisboa para falar com o rei, explicar o porquê que ele tomou aquelas decisões, a fim de explicar ao rei as razões, então, para aquele movimento. Obviamente, mal ele chegou lá e foi surpreendido com a ordem de prisão e retorno à colônia, e retorno ao Brasil. Ele foi enviado na mesma frota que trouxe o novo governador do Maranhão. Chegando no Brasil, Manuel Beckman, ele fugiu, porém foi delatado ao fazer novos planos para libertar os seus próximos da prisão e acabou sendo preso também. Dois líderes foram executados, o Manuel Beckman e o Jorge Sampaio. Thomas Beckman, ele foi enviado, o Manuel Beckman era irmão do Thomas Beckman. O Thomas Beckman, ele foi exilado para a África, sofreu a pena do degredo, ele passou a viver na África, ele foi condenado, observe, a viver na África, em exílio, e os jesuítas retornaram ao Maranhão, mas a Companhia do Comércio, ela de fato foi suprimida. Então, nesse primeiro momento, eu tenho essa revolta maranhense, e isso já é um claro indício, não deixa de ser um claro indício. Indício de quê? Os senhores de engenho, liderados pelos Thomas Beckman, eles estão indo de encontro aos interesses da monarquia portuguesa. Eles agora unem com outros senhores de engenho e acham que eles têm condições de terem o poder a ponto de resolver tantas questões da mão de obra como o escoamento da produção agrícola. É uma clara ameaça ao poder do antigo regime.
não era mais tão lembrado como era o antigo regime, o rei absolutista com poder absoluto. Os colonos estão agora mostrando que não é tão absoluto assim esse sistema absolutista, que é possível encontrar falhas no sistema e aí atacar. Essa autonomia que o rei tinha, a gente está percebendo aqui que não era tão assim, esse poder centralizador do rei não era tão assim. Em alguns casos existia uma autonomia, uma elite local que detinha de poder também. As câmaras de vereadores vão estar cheias de homens bons, que detinham poder local. Essas elites locais, elas estão mostrando também a sua força perante o poder centralizador da metrópole. Então, só para que a gente entenda o pontapé inicial dessas primeiras convulsões, dessas primeiras revoltas que estão acontecendo na colônia. Até então, uma revolta com principal característica lideradas pela elite local. Tá? Olha só que está chegando aqui outra revolta que sacudiu a colônia. A Guerra dos Emboabas, de 1708 a 1709. A descoberta de minas de ouro pelos paulistas provocou um enorme fluxo migratório para a região das Minas Gerais. Os forasteiros que migravam para a região das Minas eram chamados pelos paulistas de emboabas. Então o nome Guerra dos Emboabas vem daí. Essas pessoas que abandonavam sua casa, sua vida e partiam para a região das Minas Gerais eram chamados pelos paulistas de emboabas. Forasteiros e paulistas entraram em disputa pela exploração do ouro, pois os paulistas entendiam que, como havia descoberto o ouro, era deles então. A exclusividade, o monopólio daquelas jazidas de ouro era deles. Os emboabas passaram então a dominar o comércio da região e vendiam seus produtos a alto preço. Alguns mineradores endividaram-se com os emboabas, sendo obrigados a hipotecar suas propriedades. Dessa forma, a propriedade sobre a exploração foi aos poucos passando ao controle dos forasteiros. Esse fato gerou um conflito enorme entre paulistas e emboabas, entre os forasteiros. Por volta de 1708 e 1709, uma sangrenta disputa instalou-se na região, intensificada pela aclamação de Manuel Nunes Viana, português de grandes posses, como governador das Minas. Os paulistas sofreram um grande revés, e esse confronto acabou por volta de 1709, depois da intervenção do governador do Rio de Janeiro. Os paulistas, após perderem privilégios desejados e sem condição de enfrentar novos conflitos, retiram-se daquela região. De pronto, em 1710, a região foi desmembrada em capitania de São Paulo e das Minas do Ouro, com o objetivo de fortalecer o controle português sobre a localidade e normatizar a distribuição das lavras e integração dos paulistas expulsos. Foi estabelecida a cobrança do quinto real sobre o ouro recolhido, a presença de tropas para garantir a ordem e a proibição de porte de armas pelos escravos. Então, agora já é um outro ponto. Essa Guerra dos Emboabas, um conflito entre paulistas e forasteiros, ou emboabas, para quem controlava o ouro. Lembrando que as monarquias absolutistas dependiam basicamente da entrada desse ouro, dessa prata. Estão lembrados da balança comercial? Balança comercial favorável, protecionismo e metalismo. Era a base do mercantilismo, que era a política econômica do antigo regime. Então agora a gente está vendo que até mesmo o ouro, o tão desejado ouro dessas monarquias absolutistas na colônia já estão passando a ser alvo de disputa entre grupos locais. Mais uma prova do enfraquecimento do controle da metrópole sobre a colônia. Outra guerra, outra revolta que ocorreu foi em 1710 a 1711, chamada Guerra dos Mascates. Ela vai acontecer lá no Recife. No início do século XVIII, o Recife, devido a melhores implementos ocasionadas pela invasão dos holandeses, o Recife ele cresceu e prosperou de uma forma tão grande, conforme vocês estão vendo aí no mapa, e um grupo teve grande proveito nesse período
da invasão dos holandeses nesse período de desenvolvimento do Recife, que eram chamados os mascates, Os mascates eram os vendedores ambulantes que negociavam produtos de porta em porta. Esses apelidos foi dado de forma pejorativa pelos senhores de engenho que se concentravam em Olinda e cuja riqueza havia acabado na guerra que empreenderam para expulsar os holandeses da região ali do Pernambuco. Quando estes foram expulsos em 1654, no caso dos holandeses, os produtores pernambucanos perderam o mercado de açúcar para a região das Antilhas, local onde os holandeses se fixaram após tentativas sérias de invasões do Brasil. A elite portuguesa comercial passou a entrar então no declínio e a conceder, a elite senhorial passou a entrar em declínio e começou a pegar empréstimo nas mãos dessa elite portuguesa comercial que se fixava em Recife, para financiar a produção de açúcar até a nova colheita e a venda da produção. Olinda já era uma vila, conforme vocês estão vendo aí no mapa, com Pelourinho, com uma câmara diferente de Recife, que não tinha autonomia política e precisava pagar impostos a Olinda. Então, os recifenses já haviam pedido ao reino por diversas vezes que seu povoado fosse elevado também à categoria de vila, para que tivessem mais autonomia e poder administrativo, assim como Olinda tinha. Eram regiões bem próximas, como vocês estão vendo aí no mapa. Dom João V atendeu aos apelos da elite portuguesa recifense e entregou em 1710 a Carta Régia de Emancipação Política e Administrativa de Recife. Tal situação desagradou quem? Desagradou os olindenses, os moradores de Olinda, os senhores de açúcar de Olinda, cuja reação foi rápida. Liderados pelo senhor de engenho Bernardo Vieira de Mello, eles invadiram Recife, destituíram o governador e derrubaram o Pelourinho. O governo foi entregue de forma provisória a um bispo local, hostil ao governador deposto. Um ano depois, deu-se a revanche dos recifenses. Com interferência de alguns aliados da metrópole portuguesa, foi indicado um novo governador para Pernambuco, e este governador, chamado Félix José Machado de Mendonça, usando de uma suposta ameaça de morte, prendeu e perseguiu os olindenses em uma onda de violência que percorreu o sertão e envolveu invasões, incêndios a engenho, assassinatos, enfim. Só foi depois da intervenção de Portugal que esse conflito entre os moradores de Olinda e os moradores de Recife cessou. Outra revolta que aparece aqui é a revolta de Vila Rica, 1720. Em 1720 ocorreu uma revolta em Minas Gerais, Essa revolta marcou o descontentamento da população contra a voracidade fiscal da metrópole. Na região das Minas existia a cobrança de impostos em cima do ouro, o quinto, destinado ao fisco. Esses ouros eram identificados, esses ouros eram selados, e esses moradores da região das Minas Gerais tinham que pagar esse imposto à metrópole. Em 1720, cerca de 2.000 revoltosos se uniram contra as forças, os agentes da metrópole, e essa revolta ela só foi vencida depois que tropas suficientes, portugueses da metrópole e também do governo da região conseguiu vencer esses revoltosos. Um português chamado Filipe dos Santos foi acusado de instigar a revolta e teve uma punição exemplar que servisse de exemplo para que os outros também não se revoltassem, que foi ele foi morto, atado à cauda de 4 cavalos e esquartejado em praça pública. Já outros foram presos e morreram nas prisões, e alguns resolveram a anistia. A revolta de Filipe dos Santos em Vila Rica teve como resultado a criação da Capitania das Minas do Ouro, independente de São Paulo, e o adiamento da criação das casas de fundição, que só ocorreu em 1725.
Na próxima aula vamos analisar duas revoltas, as principais, que marcam o auge da crise colonial: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana.